Tessalonicenses, capítulo 2, nós iremos ler, meus irmãos, do verso 13 ao 16. Vamos nos pôr de pé mais uma vez para acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós iremos ler do verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crestes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Até aí, meus queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Feche seus olhos, curte sua cabeça, oremos ao nosso Deus. Ó Pai, acabamos de ouvir a leitura da Tua Palavra, e a nossa petição é que o Senhor possa aplicá-la ao nosso entendimento, é que a recebamos, ó Deus, com coração contrito e piedoso, é que a recebamos com disponibilidade para obedecê-la, disposição em praticá-la, porque ela é a palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor. Não é apenas palavra de pessoas, de homens, mas é a palavra do Senhor, Deus. Aplica a vida da igreja, aplica a vida de cada um aqui nesta noite, Senhor. Seja glorificado, ó Pai, na vida da igreja. Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo, assim oramos, certos de que Tu fazes a obra do Pai em nós. No nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados irmãos. Irmãos, qual é a relevância, qual é a importância da palavra do Senhor Deus em nossas vidas? Como nós tratamos a palavra de Deus? Nós temos aqui um exemplo muito lindo de como devemos proceder quando ouvimos, quando lemos a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele é o autor dessa carta, tanto da primeira quanto da segunda, aos irmãos que moravam numa cidade chamada Tessalônica. E essa carta, Paulo a escreve estando em Corinto, na Grécia. Tessalônica fica na Macedônia, no mundo antigo. Então, de Corinto, ele escreve, irmãos, à igreja de Tessalônica, por volta do ano 50, depois de Cristo. E assim, essa carta ela está entre as mais antigas, ou entre as primeiras que foram escritas no que diz respeito às cartas do Novo Testamento. E, meus amados irmãos, o propósito desta carta era assegurar aqueles irmãos gentios
que a importância de viver para Cristo, a importância de obedecer a Cristo é algo essencial na caminhada cristã. Essa carta também revela, meus irmãos, o amor do apóstolo Paulo por aqueles irmãos. Mesmo não sendo ele de Tessalônica, mesmo tendo ele pregado ou até mesmo iniciado aquela congregação, aquela igreja, mas o apóstolo Paulo passou a amar aqueles irmãos e a ensiná-los a entender corretamente cada uma das etapas do retorno de Cristo. O que acontece, meus irmãos, é que não era fácil servir ao Senhor em Tessalônica. Por quê? Porque em Tessalônica havia ainda um grupo de judeus de Jerusalém e que perseguiam esses novos convertidos gentios e que tentavam de toda forma desfazer o trabalho que era feito por Paulo e seus companheiros de missão, como Timóteo, Silas, etc. A questão, meus irmãos, é que servir a Deus em Tessalônica era sinônimo de tribulação, de padecer, de ser perseguido, de ter adversários, inclusive alguns judeus religiosos que moravam na cidade. Servir a Deus, irmãos, na cidade de Tessalônica, havia muitas barreiras, muitas dificuldades. Mas é interessante que estes irmãos, mesmo num contexto desse, eles recebem a palavra do Senhor, como vai dizer o capítulo 1, no verso 6, em meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Se você voltar ao capítulo 1, verso 6, é isso que está dizendo. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. Se esses irmãos receberam a palavra de Deus, num contexto de dificuldades, num contexto, meus amados irmãos, de sofrimento, de tribulação, de ser perseguido, às vezes abandonado pela família, pelo simples fato de receber Jesus em sua vida, mas eles não desistem. Pelo contrário, eles recebem a palavra de Deus com a alegria do Espírito. Então isso trouxe uma preocupação a mais ao apóstolo Paulo. Certamente ele pensou: ó Deus, os irmãos de Tessalônica, mesmo padecendo, mesmo sofrendo, mas eles recebem com alegria a palavra, eles se apegam à palavra, eles obedecem, eles estão sendo exemplo para nós. E isso leva, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo a escrever uma segunda carta. Isso leva o apóstolo Paulo a ter um carinho por aquela congregação, preocupando-se com aqueles irmãos que passavam por aflições. Mas Paulo sabia que aquilo estava se cumprindo, que o próprio Senhor Jesus falou que no mundo vocês vão passar por aflições, por dificuldades, por sofrimento, mas mantenham a fé. Queridos, os irmãos de Tessalônica estavam firmados na palavra de Deus, anunciada a eles pelo apóstolo Paulo e seus cooperadores. E é por isso que eles não naufragaram diante das tempestades que vieram a eles por causa deles servirem a Cristo. Isso acontece conosco. Se nós estivermos firmados, irmãos, na palavra do Senhor, quando vier os maremotos deste mundo, as tempestades na nossa caminhada, nós sabemos em quem cremos. Se nós formos apegados, e não apenas isso, praticantes da palavra de Deus, nós saberemos que o Senhor conosco está. Vamos lá, no verso 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual é a razão? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O apóstolo Paulo está dizendo que havia uma primeira razão pela qual ele e seus cooperadores
deviam se alegrar. Deviam, na verdade, incessantemente agradecerem a Deus no que diz respeito àquela igreja de Tessalônica. E sabe por que eles deveriam fazer isso? Se você voltar no capítulo 1, versos 2 a 7, vai estar escrito lá. Só para que tenhamos uma noção, meus irmãos, diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Essa igreja, meus amados irmãos, não recebeu a palavra de Deus de qualquer forma, mas ela recebeu como palavra de Deus que deve ser obedecida. Essa igreja tornou-se um exemplo para as demais igrejas. Colossos, Filipos. Essa igreja, meus amados irmãos, era exemplar no amor e na esperança a Jesus Cristo, diz o verso 3 do capítulo 1. Eles eram eleitos de Deus, diz o verso 4. O 6 vai dizer que eles eram imitadores de Jesus, conforme nós lemos. Eles haviam se tornado um modelo para os demais crentes, como nós também lemos no verso 7. Irmãos, essa igreja é um exemplo para nós. Por quê? Pelo fato dela ter recebido a palavra de Deus como deve ser recebida. Outra razão é a forma como essa igreja, meus amados irmãos, lidava com a palavra de Deus. E aliás, esse é o principal assunto. Olha, vamos voltar novamente no verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens e sim como na verdade é a palavra de Deus. Nós temos dois verbos aqui: receber e acolher. Essa igreja recebeu a palavra de Deus, essa igreja acolheu a palavra de Deus. E esse é o ponto central do texto. A forma como essa igreja recebe a palavra de Deus. E essa é a razão pela qual o apóstolo diz que tem inúmeras e infinitas motivos para dar graças a Deus. Como que ela recebeu, irmãos? Primeiro, tendo vós recebido a palavra. Recebido, o verbo receber. Vem do grego, meus amados irmãos, paralambano. Significa aceitar de maneira formal e externa. Alguém que recebe com educação, entendendo, mas aquilo não chega a alcançar o coração da pessoa. Recebido aqui é esse o significado. Quando a palavra de Deus aí, tendo vós recebido a palavra, aquela igreja parou, aquela igreja ouviu, entendeu. Mas o texto continua: que ouvistes, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus. Então essa igreja recebeu e ela acolheu. Esse segundo verbo, irmãos, acolher, vem do grego deixomai, e significa receber de boa vontade e internamente. Então a igreja de Tessalônica, logo nos seus primeiros anos, ela ouve e entende externamente, mas ela acolhe. Ela recebe e ela acolhe. Ou seja, meus amados irmãos, aquela igreja, ela de boa vontade cumpre o que lhe foi dito, o que lhe foi ensinado. Ela dá as boas-vindas. Ela recebe, ou seja, aceita formal e externamente o que está sendo dito, mas ela recebe de boa vontade e aí sim vai ao coração. Ela recebe internamente a palavra. É
como se a primeira palavra, o primeiro verbo, receber, dissesse respeito, irmãos, a escutar com os ouvidos. Enquanto que o segundo verbo, acolher, diz respeito a ouvir com o coração. Então, os cristãos de Tessalônica, meus amados irmãos, eles não apenas ouviram a palavra de Deus, mas também a aceitaram em seu interior e assimilaram isso para a sua vida diária, para a sua vida prática. E é isso que Jesus nos adverte, em que eles, as pessoas, repetidamente, ouviam a palavra de Deus de qualquer forma. Quando na verdade, o que a Escritura diz é: quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, certifiquem-se do que vocês estão ouvindo. Ou seja, irmãos, devemos usar bem todas as oportunidades que tivermos para ouvir a palavra. Não estou falando de ouvir doutrinas alheias, estranhas à Escritura, mas quando a palavra está sendo proclamada, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos corrigidos, de sermos edificados, de crescermos espiritualmente, de nos tornarmos uma pessoa melhor, primeiro para o Senhor e consequentemente para aqueles que estão ao nosso redor, porque é isso que o Evangelho faz, é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, nos tornarmos uma pessoa que vive para a glória de Deus. Isso significa ser uma pessoa correta, justa. Lembra daquelas qualidades de Jó? Ele era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. É isso que o Senhor faz. Irmãos, outra evidência de Jesus com relação a ouvir a palavra e não ouvi-la de qualquer forma, vem lá de Lucas 8,18. O que Jesus diz lá? Vede, pois, como ouvis. Existem muitos ouvintes indiferentes que não conseguem concentrar-se em ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Essas pessoas, meus irmãos, é como está aqui na carta a Timóteo que nós lemos no início. Parece que elas têm coceira nos ouvidos, não suportam a sã doutrina. Pessoas que preferem a mentira do que a verdade, o engano do que o que é correto. Elas querem entretenimento religioso. Queridos, isso é algo muito sério, porque muitas igrejas estão muito cheias, mas quando a gente faz uma peneira, muitos que se dizem crentes, meus amados irmãos, a vida não está condizendo, ainda que no particular, talvez em público até possa parecer, mas no íntimo, quando está só aquela pessoa e Deus, parece que não houve conversão, parece que não houve mudança, parece que não nasceu de novo. Alguns cristãos são tardios em ouvir, como diz Hebreus 5,11, preguiçosos demais para se concentrar e prestar atenção. Um dia desses as igrejas se verão desnutridas, irmãos, por falta de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus, o alimento que a nossa alma necessita. Não são milagres, não são bênçãos, não é o louvor. O que a nossa alma necessita, do que Deus diz. Por quê? Porque o que Deus diz é atemporal, não passa, permanece, e um dia você vai se dar conta disso, ou mais cedo ou mais tarde, e queira Deus que seja logo. Amós 8,11 diz que muitos andam desnutridos por falta de ouvir as palavras do Senhor. Muitas congregações colocam o entretenimento no lugar da pregação da palavra de Deus. E muitas pessoas não acolhem mais a palavra, não recebem mais a palavra. Irmãos, o que nos motiva a vir à igreja? É algo que você tem que se perguntar. Você tem que vir à igreja primeiro porque você ama o Senhor e Ele diz que você deve ouvir, que você deve receber e acolher a palavra dele, porque é isso, um alimento para a sua alma. O alimento da sua alma não é o arroz, não é o feijão, isso é o alimento do seu corpo físico, que um dia vai para a sepultura. A alma não vai para a sepultura.
para estar diante dele eternamente ou não. E essa alma, enquanto nós estivermos aqui, ela anseia, irmãos, ela necessita do alimento que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo caracterizou a mensagem que ele pregou entre os Tessalonicenses, irmãos, como palavra de Deus. Foi como aquelas pessoas receberam, ou seja, ele colocou em pé de igualdade com o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava concluído naquela época ainda. E realmente, ele encorajou aqueles irmãos a receberem desta forma. Ao aprendermos, meus amados irmãos, sobre a igreja de Tessalônica, a pergunta que nos fazemos é: como nós, enquanto igreja do Senhor, no século 21, temos recebido a palavra de Deus? A igreja de Tessalônica não a recebeu como palavra de homens. Lembre-se que o apóstolo Paulo foi pregar a Bíblia lá. Mas eles receberam aquilo como palavra de Deus. Não devemos jamais, irmãos, tratar a Bíblia como um livro qualquer, pois a sua origem, seu caráter, seu conteúdo, seu preço são inteiramente distintos de todo e qualquer outro livro. Ela é um livro, até hoje, mais lido, mais vendido, mais, consequentemente, mais fabricado ou editado. É um livro que permanece, que não passa. Porque o próprio Jesus falou que céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, foi escrita por homens santos. A palavra de Deus é santa, pura, perfeita. A maneira de um cristão tratar a Bíblia mostra a consideração que ele tem por Jesus, por Cristo Jesus. A Escritura deve estar acima de qualquer tradição, de qualquer forma de entretenimento, irmãos, que possa aparecer no mundo. Temos aqui uma advertência contra a tendência da igreja de pôr a tradição humana no mesmo nível da palavra de Deus, ou de muitas congregações que colocam, pior ainda, o entretenimento no lugar da pregação da palavra de Deus. E aí muitas pessoas perdem a oportunidade de acolher, de receber a palavra do Senhor. O final do verso 13 diz o seguinte: com efeito, está operando eficazmente em vós os que creis. Aquela igreja que recebeu, que acolheu a palavra de Deus, estava operando eficazmente, porque eles criam, eles acreditavam. O que a palavra de Deus opera com eficácia no crente, meus irmãos? Deus é a fonte do poder. A palavra é um instrumento. Então Deus, no verdadeiro crente, pelo seu Espírito, opera o ensino, a orientação, aconselhamento, restauração, reavivamento, repreensão, santificação, justificação. Quantas vezes, irmãos, os cristãos ouvem a palavra de Deus no culto? Muitas das vezes, quando chegamos em casa, ligamos a TV, ou a internet, ou mesmo o rádio, e todas aquelas impressões que foram deixadas na nossa alma pela palavra se esvaiam. Não estou dizendo que você não possa ligar a TV, acessar a internet, etc. A questão é: fixe na sua mente, no seu coração, o que realmente vale a pena, que é a palavra de Deus. Amém? Verso 14, meus queridos. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Irmãos, o tipo de sofrimento que a igreja de Tessalônica estava sofrendo era perseguição. Então o verso diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. As igrejas, e entenda aqui, as igrejas que eram chamadas pelos religiosos de a seita do caminho, as igrejas ali que se reuniam nas casas. Aqui Paulo não está falando da religião judaica, ele está falando da igreja do Nazareno, da igreja cristã, dos discípulos de Jesus que se
se reuniam de casa em casa. Essa igreja na Judéia padecia perseguição, assim como a de Tessalônica, da mesma forma, também estava padecendo perseguição. Vinda sabe de onde, irmãos? Dos familiares gentios, mas também de judeus religiosos que moravam naquelas cidades, que estavam ligados ao templo em Jerusalém, ao Sinédrio, aqueles mesmos judeus, ou seja, escribas, fariseus, saduceus, que perseguiram a Jesus e o crucificaram, como também aos apóstolos. Uma raiz deles estava lá no mundo gentil, em Tessalônica. E é interessante, meus irmãos, porque essa igreja, ainda no seu nascedor, já nasce debaixo de perseguição. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, as igrejas de Cristo lá de Jerusalém, por sua vez, sofriam por parte dos judeus. Irmãos, a prova do poder da palavra de Deus nesta igreja, em Tessalônica, era que eles, assim como as igrejas da Judéia, perseveravam. Eles não tinham uma vida cristã fácil. Mas por que eles perseveravam? Porque eles estavam firmados na palavra. Não estavam firmados em ventos de doutrinas. Mesmo diante de terrível e furiosa perseguição, inclusive de familiares e conterrâneos gentios, ou seja, os patrícios, é o termo usado aqui no verso 14, aqueles irmãos de Tessalônica serviam. O que hoje, irmãos, quer nos impedir de servir a Deus? Nós não padecemos perseguição nesse nível, pelo menos, eu acredito. Muitas das vezes nós temos problema no trabalho, podemos ter problema em alguma outra área da nossa vida, algo que não está acontecendo como queríamos. Mas, irmãos, isso não pode ser desculpa para nós pararmos de servir a Deus. Porque se nós conhecemos as Escrituras e vemos que tantos irmãos já padeceram por causa do Evangelho, e eles venceram, porque o que Jesus disse é: em mim vocês serão mais que vencedores. Eu venci. O que a palavra nos ensina é que nós devemos perseverar, meus queridos. É que devemos continuar, passar por cima dos problemas, das dificuldades, como fazia essa igreja. Mas ela fazia isso, porque ela recebeu e ela acolheu a palavra. Ela guardou no coração. Ela não apenas ouviu com os ouvidos, mas ouviu com o coração. É preciso lembrar, irmãos, que essa perseguição dos gentios, ela foi estimulada pelos judeus incrédulos, ou pelos judeus religiosos que perseguiram a Jesus. Eu queria ler aqui rapidamente um texto para os irmãos, que está lá em Atos, capítulo 17, ouçam por favor, para terem uma noção de como esse povo, mesmo depois de matarem a Jesus e perseguirem os apóstolos, continuava a perseguição ferrenha contra a igreja de Cristo, como se fosse pouco a perseguição de Roma. Havia também uma perseguição interna por parte desses judeus religiosos, que tinham braços, que tinham raízes no mundo gentil também. Atos 17, versos 5 e depois o 13, diz assim acerca desses judeus religiosos, os mesmos lá do Sinédrio, da mesma turma. 17,5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Olha o que essa turma fazia. Contratavam malandros, pessoas de mau caráter, pessoas que gostavam de baderna, para prejudicarem novos convertidos, para os ridicularizarem publicamente. E esses são os judeus religiosos, irmãos. Verso 17, ou melhor, 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo,
também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Tessalônica, nós estamos falando. Esses judeus foram lá excitar e perturbar aqueles que estavam ouvindo a palavra, aqueles que estavam se convertendo. Irmãos, sempre haverão aquelas pessoas que perseguirão a verdade da palavra de Deus. Mas o verso 15 aqui da primeira carta aos Tessalonicenses, 16, vai afirmar que o fim dessas pessoas já foi decidido. Que a ira de Deus virá sobre tais pessoas que procuram trazer baderna, bagunçar, que procuram distorcer e desfazer a proclamação do Evangelho. Porque eles não amam a Deus e nem a sua palavra, diferente da igreja, que deve amar, que deve ser apegada à palavra de Deus. Foram esses mesmos que perseguiram a Cristo, aos apóstolos e aos primeiros irmãos da Judéia, que agora estavam perseguindo os irmãos gentios. E aí chegamos no verso 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Esse tipo de pessoa, irmãos, que persegue o Evangelho, esse tipo de pessoa que não se arrepende, que já endureceu o coração. E Deus, assim como fez com o faraó, pode fazer também com essas pessoas, endurecer mais ainda, para que não se arrependam, para que não se convertam. É o que diz o profeta Isaías. Esse tipo de gente são adversários não apenas do Evangelho, mas de todos os homens. Não há dúvida de que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. Embora os romanos tenham realizado a execução, foram os judeus que apresentaram uma acusação contra Jesus Cristo e exigiram sua morte, assim como haviam matado também os profetas lá no Antigo Testamento. Paulo, irmãos, ele estava demonstrando aqui intolerância religiosa ao acusar os judeus de matarem Jesus Cristo e de perseguirem os cristãos? Claro que não. Paulo estava simplesmente, meus amados irmãos, declarando um fato histórico, algo que a própria história sabia que era verdade. Então não confundamos as coisas. Em momento algum a Escritura acusa todos os judeus de algo que uma parte deles fizeram em Jerusalém e na Judéia, quando Cristo foi crucificado, quando a igreja foi iniciada. O que João 4:22 diz é: a salvação vem dos judeus. Os primeiros cristãos eram judeus, como também o era Paulo, o maior missionário cristão. Todavia, havia uma parte deles, os religiosos, os responsáveis por ensinar o Antigo Testamento, que deveriam ser os primeiros a auxiliarem Jesus, são justamente eles, essa turma, essa classe, que distorce a palavra de Deus, que irão perseguir a Cristo, os apóstolos, a igreja de Jerusalém e na Judéia, como está sendo o caso aqui de Tessalônica. O que o verso 15, irmãos, encerra dizendo é que não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Ou seja, estes homens, esses judeus religiosos, eles não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também perseguiram Paulo e companhia. E eles não agradam a Deus. Esses religiosos são adversários de todos os homens. Irmãos, isso é muito forte. Eles não agradam a Deus. Uma vigorosa declaração, significando que eles desagradam a Deus. Eles são adversários de todos os homens, ou seja, eles se opõem ao Evangelho. Aqueles judeus trabalhavam contra o bem da humanidade, que precisa de salvação, tão desesperadamente. Embora não seja o nosso contexto, o nosso país, mas nós sabemos que há países mundo afora, principalmente no Oriente, em que cristãos são perseguidos. Sabemos de países onde irmãos não podem ter acesso à Bíblia.
Eles têm páginas da Bíblia. Eles não podem ter uma Bíblia em casa, porque se o Estado descobre isso e faz uma vistoria, aquela pessoa vai ser presa. Países comunistas, como a Coreia do Norte. Queridos, há muitos lugares em que as pessoas não têm mais acesso à palavra. Nós temos essa liberdade até hoje. E isso não significa que nós somos melhores do que esses nossos irmãos, longe, distantes, que não têm acesso à Escritura, que se apegam a páginas da Bíblia. Não somos melhores do que eles. Deus vê todas as coisas. E Deus, no devido tempo, vai agir. Porque esses que fazem isso, em nossos dias, embora em outros países, são como esses judeus, a quem o verso 15 e 16 diz que eles receberão a ira, definitivamente, a ira de Deus. Eles, meus amados irmãos, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, porque procuram impedir o avanço, o anúncio do Evangelho. Sim, há pessoas que hoje fazem isso. E aí chegamos no verso 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Não há mais oportunidade. Irmãos, esses judeus incrédulos, religiosos, eles perseguiam e incentivavam a perseguição aos cristãos, àqueles que estavam seguindo Jesus, que tão recente havia estado no meio deles. Procuraram a todo custo calar o cristianismo, porque eles não amavam a Jesus e nem a palavra do Senhor, que eles diziam proteger, que eles diziam interpretar, que eles diziam amar. Tanto falam do pai Abraão, de Moisés, de Elias, Davi, mas era apenas, irmãos, algo verbal. O coração desses líderes religiosos do século estava totalmente distante do Senhor. Aqueles que amavam a Deus seguiram Jesus, andaram e buscaram servir a Jesus. A questão, queridos, é que Paulo, como ninguém, conhecia muito bem essa turma aqui. Sabe por quê? Porque Paulo era um deles. Lembre-se que no apedrejamento de Estevão, Paulo estava presente e consentia com aquilo que acontecia. Até que em Atos 9, ele vai ser impactado pela palavra de Deus e vai ter a sua vida mudada. E esse Apolo, que era perseguidor, que achava que estava fazendo um bem, que achava que estava fazendo a vontade de Deus, de perseguidor ele passa agora a ser perseguido. Então Paulo conhecia muito bem essa galera, meus irmãos. Conhecia muito bem essa turma aqui. Mas no encontro dele com Jesus e no estudo piedoso da palavra de Deus, transformaram ele de perseguidor em perseguido. Muitas das vezes nós achamos que Atos 9, Paulo se converte e no dia seguinte ele já está fazendo a obra. Não. Depois daquele encontro do apóstolo Paulo, em que ele cai literalmente no Calvário, quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo passa a fazer uma releitura de todo o Antigo Testamento, porque a forma como ele interpretava era semelhante à mesma forma que o Sinédrio e as lideranças religiosas de Jerusalém interpretavam. Então Paulo faz uma releitura, faz um estudo piedoso da palavra de Deus. Sabe quanto tempo isso demorou? Em torno de 13 a 15 anos. Depois é que o apóstolo Paulo vai para o campo e vai sofrer, como nós sabemos. O ministério dele não foi fácil, foi de muito sofrimento. Queridos, o mais triste era que Israel estava enchendo a medida de seus pecados. Essas pessoas que eram judeus, lembre-se disso, que impediam de falar aos gentios as boas novas da salvação para que eles fossem salvos,
Eles iam enchendo sempre a sua medida de seus pecados. Como diz Mateus 23, 32, acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais, e acumulando ira para o dia do julgamento. Como diz o final do verso 16, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A ira de Deus, irmãos, em parte, já veio sobre os judeus. Primeiro, era um povo que não tinha liberdade, que não tinha um rei. Eles eram dominados por Roma. Quem governava Israel era mandado de Roma, lembre-se disso. Segundo, viviam dispersos. Quantos judeus saíram de Jerusalém? Por causa de perseguição. Terceiro, a catástrofe do ano 70, que é um fato histórico, a destruição de Jerusalém. Mas a ira futura para eles é inescapável, irmãos. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Sobreveio enfatiza a totalidade, a certeza desse juízo. E definitivamente também pode ser traduzido como finalmente. Finalmente. Chegará o dia em que todos aqueles que se opõem à palavra, à proclamação da palavra, que odeiam a palavra, a ira de Deus virá definitivamente, o juízo de Deus virá definitivamente sobre essas pessoas. Para os santos que creem na palavra, que a amam, que a praticam, está assegurada por Jesus Cristo a vida eterna. Para os incrédulos, assim como os judeus religiosos que não creram nas palavras de Jesus Cristo, a ira eterna de Deus está assegurada. É tão certa que é mencionada como se já tivesse acontecido, como afirma o apóstolo João em 3, 18 e 36. Quem nele crê, em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o verso 36 do capítulo 3 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus veio sobre essas pessoas que perseguiram a igreja, que perseguiram o Senhor da igreja. A ira de Deus vai vir sobre pessoas que hoje perseguem a igreja, sobre governantes totalitários que excluem a religião, que excluem a Bíblia do seu povo. A palavra de Deus, irmãos, não falha, mas ela se cumpre. E concluindo, queridos, quando nós vamos para a primeira carta aos Tessalonicenses e vemos como esse povo recebeu a palavra de Deus, isso é um exemplo para nós. Se verdadeiramente, irmãos, nós amamos a Deus, a palavra dele será o nosso prazer. Haverá dedicação, haverá estudo, haverá prática do que ela nos ensina, do que ela nos diz. A meditação nela está para a nossa vida espiritual, assim como, meus amados irmãos, a digestão está para o nosso corpo. Você precisa comer todo dia? Assim também, irmãos, a meditação nas Escrituras não pode ser algo que nós negligenciamos. No dia tem 24 horas, não vai ser 20 minutos, meia hora, uma hora que você tira para meditar, para se alimentar nas Escrituras, que vai atrapalhar o seu tempo. Nós temos que ter prioridades e aprendamos a priorizar a palavra de Deus. Você não tem que comer todo dia, pelo menos 3 vezes normalmente. Nós precisamos nos alimentar, meus irmãos, da palavra de Deus. Lembre-se disso. A meditação na palavra de Deus está para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, assim como a digestão, o café da manhã, o almoço e o jantar estão para a nossa vida física. Sem digerir os alimentos, o nosso corpo não sobreviverá. A meditação requer tempo,
mas é a única maneira de apropriar-se da palavra de Deus e de crescermos espiritualmente. Segundo, meus irmãos, talvez alguém já tenha sido deserdado por causa da sua obediência à palavra do Senhor. Há casos de irmãos que a família abandonou porque se tornou um cristão, porque se tornou um servo de Deus ou uma serva de Deus. Mas essas experiências, irmãos, podem até nos afligir. Mas elas não são exclusividade nossa. Muitos irmãos no passado já passaram por esses mesmos tipos de tribulação. E muitos, em outras partes do mundo, enfrentam nesse momento esse tipo de perseguição. Muitos até a vida perdem, mas não abrem mão de servir a Deus. Terceiro, queridos, vemos aqui muitos pontos positivos nessa igreja de Tessalônica. Ela permaneceu unida em tempos de dificuldade. Ela encorajava uns aos outros a servirem a Deus. Ela permaneceu unida. E isso é importante. Sabe por quê? Quando nós vemos, por exemplo, Elias no Antigo Testamento, quando ele se isola dos outros fiéis, dos outros servos de Deus de Israel, é que ele cai num desânimo e quer desistir. Um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo posteriormente enviou Timóteo a Tessalônica foi para animar aqueles irmãos a continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque no santo solitário ele encontra-se extremamente vulnerável aos ataques de Satanás. Então precisamos uns dos outros nas batalhas da vida. Precisamos uns dos outros para orarmos. Precisamos uns dos outros para compartilharmos a bondade, mas também os momentos difíceis pelos quais passamos. Precisamos compartilhar uns com os outros. E isso é ser igreja, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos afirma. Por fim, meus irmãos, a palavra do Senhor tem que ser a grande fonte de alimentação de todos os tempos. Quando apreciamos devidamente a palavra de Deus na mente, no coração, quando somos controlados por ela, o Senhor nos faz um vencedor. Que guardemos na mente e no coração estes ensinos da palavra do Senhor e carreguemos por toda a nossa vida. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor nesta noite, agradecer pela sua palavra. Senhor, graças te damos porque mais uma vez cremos que o Senhor falou às nossas vidas pela tua palavra, que permanece, que não passa. Ó Deus, que nós amemos, porque assim estaremos amando ao Cordeiro. Que nós, como igreja, Senhor, tenhamos apreço pela tua palavra. Não apenas a recebamos, mas que possamos acolhê-la, como fizeram os irmãos de Tessalônica. No nome de Jesus é a nossa petição. Que todos os dias possamos parar um momento para meditar na tua palavra. Alimenta-nos, Senhor, com o maná do céu, que é a tua palavra. Alimenta a nossa alma. No nome de Jesus, oramos e agradecemos a Ti, meu Pai. Amém e amém.